Bom, liquidez é uma forma de você representar financeiramente uma capacidade de pagamento da empresa, ou seja, ela ter capital disponível para honrar seus compromissos em dia. É como se você tivesse uma posição líquida onde você pegasse seus ativos, né, os seus bens e direitos e convertesse isso em dinheiro facilmente ou rapidamente. Tá? Mas é um assunto que demanda muita discussão dentro da vida das empresas, uma vez que fazer essa liquidez ser saudável, né, fazer essa liquidez no momento adequado, no montante certo, trata-se de um grande desafio na vida das empresas. Bom, manter uma liquidez saudável também é uma situação mais complexa, porque você não consegue ter ativos, né? Apesar desses ativos estarem lá no curto prazo da empresa, alguns deles você não converte isso facilmente em dinheiro. E isso traz um certo impacto na vida financeira das empresas de uma forma perigosa. Por que isso, né? Porque nós estamos vendo algumas contas que têm um giro talvez longo, né? Imagine que você tem um estoque, por exemplo, que foi comprado, que vai ter uma permanência muito longa da empresa, isso vai impactar na sua capacidade de liquidez. Assim como também você financiar a sua venda num longo prazo também. De uma outra forma, olhando para o outro lado do balanço, né, no lado das suas obrigações, a gente tem aí um compromisso financeiro com seus fornecedores. Então envolve uma sintonia entre você comprar bem, você vender bem, né, receber rápido e conseguir talvez pagar com um prazo um pouco mais longo para esse dinheiro chegar mais rápido na sua empresa. Bom, nós temos 3 variáveis fundamentais, né, que vão determinar essa capacidade de liquidez da empresa, né, ou manter essa saúde financeira da empresa. A primeira delas nós chamamos de necessidade de capital de giro. Então, o que envolve essa necessidade de capital de giro? Envolve você relacionar essas contas, como disse anteriormente, que é estoque principalmente, as contas a receber e as contas a pagar no curto prazo. Mas vamos deixar claro aqui que são contas relacionadas à operação da empresa. O que eu estou querendo dizer com isso, né? É o movimento da empresa, é o ciclo dela. Então você comprar, produzir, vender ou comprar, revender e receber na frente. Mas acontece que você tem algumas situações que é muito comum acontecer, que os pagamentos aos fornecedores acontecem antes do recebimento. Então, dependendo da conjunção desses fatores, né, isso vai determinar o tamanho dessa necessidade de capital de giro. Um outro fator importante é o capital de giro da empresa. Então, uma situação pode ter uma necessidade de capital de giro, né, em contrapartida a empresa conseguir ofertar esse capital de giro. De onde vem esse capital de giro? Ela vem do lucro da empresa, que é a principal fonte de capital de giro próprio da empresa. Tá? Ela vem de recursos de longo prazo que ela consegue operar. Então, como é que funciona isso? Ela tem uma situação que ela pode financiar os seus investimentos de longo prazo com recursos de longo prazo também, que vai ter um custo menor para ela. Tá? Então, a somatória desses recursos de longo prazo e o lucro, nesse caso, também é um recurso de longo prazo, vão determinar o tamanho de um capital que vai cobrir os investimentos dela de longo prazo também. Se sobrar dinheiro, ou seja, se o financiamento de longo prazo dela for maior que os seus investimentos de longo prazo, nós estamos falando que a empresa está conseguindo ofertar o seu capital de giro. Então nós temos 2 variáveis importantes, a necessidade de capital de giro e a oferta de capital de giro da empresa. A diferença entre os dois vai dar a posição de tesouraria na empresa. O que é essa tesouraria? É um indicador importante que vai demonstrar a saúde financeira da empresa. Tá? Se o capital de giro que está sendo ofertado for maior que a sua necessidade, a empresa vai ter uma saúde financeira melhor. Caso contrário, é uma situação muito perigosa. Bom, olha só, você financiar as operações da empresa podem ser 3 maneiras, né? Aliás, 2 maneiras, talvez as 2 combinadas aleatoriamente. Né? O empréstimo bancário é uma situação muito recorrente, né, que não é a mais adequado, uma vez que o empréstimo bancário para financiamento de curto prazo, ele custa muito caro. Por que se custa muito caro? Porque o risco é muito alto. E existe uma premissa no mercado financeiro que fala assim, quanto maior o risco, espera-se um maior retorno. Então é natural que o banco vai te cobrar mais caro por uma situação que você vai buscar recursos para conseguir honrar esse compromisso em dia. Então o empréstimo bancário para esse momento não é interessante, a não ser que você esteja fazendo alguma operação de alavancagem financeira, né? E aí merece um pouquinho de atenção. A outra maneira é você fomentar mais a capacidade de geração de caixa da empresa, ou seja, gerar mais lucro. Então o que é o lucro? É o resultado de uma operação, ou seja, você pegar o que você vendeu, tirar custos, tirar despesas e ver quanto vai sobrar. Essa sobra se chama-se lucro.
Então, imagine que para você aumentar a sua geração de caixa ou aumentar a sua capacidade de lucro na empresa, você vai ter que mexer tanto em preços, no custo, nas despesas, né? É uma série de fatores que vão determinar o tamanho desse capital de giro, dessa oferta, né? Dependendo do tamanho da necessidade de capital de giro, o empréstimo pode ser interessante também em determinados momentos, mas ainda assim é muito perigoso. O ideal é a empresa conseguir fazer dentro da sua operação a sua geração de capital de giro próprio. Bom, um conhecimento-chave é você entender e compreender melhor essas variáveis que tratam da necessidade de capital de giro, do capital de giro e da posição da tesouraria na empresa. Essa tesouraria, vamos lembrar que não é você olhar quanto você tem em caixa em bancos, é um indicador que vai demonstrar a diferença entre quanto que a empresa está ofertando em capital de giro em relação à sua necessidade de capital de giro. E uma empresa que tem uma necessidade de capital de giro por si só não quer dizer nada também, né? O importante é ela ter essa capacidade de geração de caixa bem saudável, né, bem controlada, e isso vai trazer aí uma posição de tesouraria mais favorável para a empresa. Então, um conhecimento técnico específico dessas três variáveis é essencial para você poder manter uma boa liquidez dentro da empresa.